Sejam todos bem-vindos à nossa palestra sobre IA e a educação. Antes da gente conversar e de eu me apresentar, a gente precisa sempre pensar quando falamos de inteligência artificial e educação. Ao longo dos séculos, a educação sempre se transformou. E a gente tem que lembrar o seguinte: a inteligência artificial já não é mais uma promessa distante. Ela acontece hoje, ela já faz parte do nosso dia a dia, há muito mais tempo do que a gente pensa. A inteligência artificial, ela trouxe para nós, lá antes mesmo daquele surto onde todo mundo digitalizou, ela já estava nos primeiros chats, nos primeiros algoritmos onde a gente trabalhava. E agora a gente vive o adensamento, o aprofundamento dela na formação das pessoas. E quando a gente fala em A na educação, nós temos que pensar que ela atinge três grandes frentes: a gestão educacional, o docente, o professor, e o discente, os nossos alunos. E a gente tem que tratar ela totalmente diferente quando a gente fala de docentes, de discentes e quando a gente fala de gestão, porque ela vai servir para tudo, de formas diferentes. Na gestão, o docente que também faz gestão, ele tem uma visão mais completa. Por isso, a inteligência artificial vem para fazer o quê? Otimizar os nossos processos administrativos, para que aquele docente como da universidade, que além de gestor é professor, além de professor é pesquisador, ele precisa ter eficiência na gestão para ter mais tempo para a docência e para a pesquisa. Quando você trabalha em instituições de ensino fundamental, médio, onde você é exclusivamente um gestor, você precisa de tempo para inovar no ensino. Como que a gente consegue isso? A gente consegue isso fazendo com que a gestão seja eficiente, observando alguns pontos, os principais. Previsão de evasão, para que o aluno não vá embora. Como fazer para que o aluno fique e goste do que está fazendo? Recurso. Onde eu preciso pôr recurso? Eu preciso de uma televisão para uma aula? Eu preciso inovar num quadro? Eu preciso de conforto térmico ou eu preciso de alimentação? Onde alocar o recurso? Como distribuir os recursos? A IA te ajuda nisso. Como eu avalio o meu desempenho? Como vou aumentar a eficiência da minha escola, daquele grupo que está subordinado a mim? Então a gente consegue maior eficiência, menos burocracia, coleta de dados para tomada de decisão. Uma decisão tomada com base em dados e bem analisados esses dados traz resultados positivos muito mais rápido do que dados aleatórios. E o professor? O docente em sala de aula? A IA é a nossa secretária particular, é o nosso suporte. O que ela faz com a gente? Auxilia a gente a corrigir atividades que têm correção mecânica.
Atividades mecânicas e repetitivas podem ser feitas ou auxiliadas pela inteligência artificial. Nossos materiais, existem N livros, existem N materiais, mas às vezes eles não estão com a linguagem que nós preferimos ou que os nossos alunos preferem. Então a gente consegue personalizar nossas atividades. E personalizar a atividade faz com que o aluno goste cada vez mais da nossa aula. Traz envolvimento e proximidade docente-discente, professor-aluno. E criar plano de aulas, criar aulas inovadoras, sair daquele modelo ortodoxo onde um professor fala e o aluno escuta e anota. E nossos alunos? Tutores personalizados. O que é um tutor personalizado? É um segundo professor, que ele vai ensinando esse professor digital a auxiliá-lo naquilo que ele não está conseguindo acompanhar em sala, fazendo com que ele volte para a sala com muito mais desejo e afinidade. A gente consegue aplicativos adaptativos ou adaptar aplicativos para que eles desempenhem o melhor conhecimento de um assunto. A gente consegue feedback em tempo real, ou seja, o aluno, ele está com uma dúvida, ele não tem que esperar o próximo dia que terá a aula daquele docente. Ele consegue, na sua própria inteligência artificial, buscar respostas e depois só validá-las com o docente. E apoio 24 horas, 7 dias por semana. Isso é fundamental. O tempo dos nossos alunos, a velocidade com que eles processam as coisas, faz com que eles achem que eles estão desenvolvendo grandes ansiedades. E sim, eles estão, porque esperar, às vezes, uma semana para ter outra aula com aquele docente para tirar uma dúvida é o suficiente para ele perder o interesse. E os chatbots podem auxiliar nesse processo, fazendo com que eles tenham a resposta de imediato e não percam o interesse pelo conteúdo. O que a gente vê para o futuro, gente? A nossa visão de futuro é fundamental. A IA não é uma ferramenta tecnológica, ela é uma parceira estratégica. Ela é tua amiga, dá a mão para ela, não tenha raiva dela, ela não vai roubar o teu lugar. Ela vai ajudar você a crescer e a prosperar. É um auxiliar pedagógico ou andragógico. Eu trabalho em ensino superior, gosto mais da andragogia. Ensino fundamental, mais pedagogia. Mas é ela que nos auxilia a direcionar o nosso conteúdo para o perfil do nosso público. Automação docente, aquela boa e velha ajuda na correção, nas atividades mecânicas, na produção de questões, na produção e correção mecânica de textos e trabalhos. Isso nos dá tempo para que a gente desenvolva o lado criativo, porque as atividades mecânicas são feitas pela IA. Aprendizagem personalizada. Sabe aquele aluno que você explica de um jeito e ele não entende? E você vai mudando o jeito e chega uma hora que ele começa a entender porque você percebeu que ele precisa de uma outra linha, porque a história de vida dele o direciona para pensar de outra maneira. A IA é uma grande auxiliar nesse mecanismo de personalização para aumentar a eficiência do conhecimento. Ela substitui o humano? Não, ela ressignifica a nossa função. Deixamos de ser repetidores e passamos a ser desenvolvedores, porque as atividades repetitivas ela faz para a gente. Futuro da educação na IA. Não é sobre tecnologia, é sobre eficiência de aprendizado. O volume de conhecimento cresce, então precisamos aprender mais rápido no menor volume, sendo direcionado e específico para que a gente se aprofunde naquilo que é da nossa necessidade. Então a IA, ressignificando o humano, ela ajuda a gente a ter eficiência de aprendizado. É muito mais do que só uma tecnologia. A inteligência artificial na educação não é sobre máquinas ensinarem humanos. Ela é sobre humanos utilizando máquinas para aprender e ensinar melhor, para sermos eficientes e prosperarmos muito mais facilmente e ampliarmos nossas capacidades criativas e cognitivas. Obrigado.